Hoje eu quero falar sobre o de repente de Deus. Prepare-se para o de repente de Deus. E eu quero mostrar para vocês 4 de repente de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Quantos de repente? 4 de repentes de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Escute bem isso. O primeiro de repente, um pecador salvo de repente. Diga assim comigo: um pecador salvo de repente. Interessante que a Bíblia diz que Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Escute bem isso. Paulo estava perseguindo o povo de Deus. E perseguir o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus. Está perseguindo o próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a repreensão, mas endurece a cerviz, ele será pego repentinamente, de repente. E Paulo não sabia, mas Deus já estava rastreando os passos de Paulo. Paulo não sabia, ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o povo de Deus, mas Deus já estava rastreando a vida de Paulo. E a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, veja o que diz, os versos 8 e 9, olha o que Paulo diz. E eu respondi: quem é, Senhor? Deus já estava rastreando os passos de Paulo. Por quê? Vou abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz lá em Atos 9, fica aqui, não mostra. A Bíblia diz lá em Atos 9 que Paulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos de Cristo, e eram ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote para pedir cartas para ir para Damasco, para prender os cristãos, se ele encontrasse alguns daquela seita. E olha, já pensou? Chamava de seita. E ele fazia isto não porque Paulo era de má índole, não. Paulo não era uma pessoa má. Ele fazia isso por causa da religião. Ele era judeu ortodoxo, ainda que cidadão de Roma, mas ele era ortodoxo. Paulo era religioso. E ele pede carta, ele diz: eu quero carta para ir para Jerusalém, para Damasco, e eu quero, se eu encontrar cristão, ou lá na sinagoga, ou mesmo em Jerusalém, eu vou levar todo mundo preso. E aí, ele conta mais tarde, que o de repente chegou para ele, porque ele diz assim: e eu respondi. Nesse capítulo 9 de Atos, depois que você lê em casa, você vai ver que ele pega essas cartas e ele se dirige para Damasco. Mas subitamente Jesus apareceu para ele. E aí ele dá o relato: e eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E olha o verso seguinte, o que diz: ora, aconteceu que indo eu já a caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, olha lá, e de repente, foi de repente que aconteceu, irmão. Está aí, chegando ao meio-dia, ou perto do meio-dia, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz
do céu. Essa luz traz salvação. Essa luz é aquela que Isaías profetizou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, o que aconteceu? Resplandeceu a luz. E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá o que te ordenei fazer. Paulo, ele achava que ele ia ter vantagem. Ele disse: não, eu vou conseguir. Mas subitamente, de repente, aconteceu. Cristo teve um encontro com Saulo e a vida dele mudou radicalmente. Mas o que aconteceu? Um pecador foi salvo no de repente de Deus. Olha para cá, eu não sei quanto tempo faz que você está orando pela sua família. Eu não sei quanto tempo faz que você está pedindo a salvação de alguém, a libertação de alguém, a transformação de alguém. Mas o importante é, se você acreditar no de repente de Deus, a qualquer momento essa pessoa pode ter o seu encontro com Jesus. Paulo não sabia, mas ele estava sendo rastreado pelo Senhor e de repente ficou cego. Aí alguém pregou para ele, o apóstolo Pedro pregou para Paulo, ele se converteu e se tornou uma bênção nas mãos de Deus. Então, primeiro, de repente, um pecador é salvo de repente. O segundo de repente de Deus, que a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, um pecador é salvo de repente. O segundo, uma promessa cumprida de repente. Diga assim comigo: uma promessa cumprida de repente. Que promessa é esta? Lucas capítulo 24, verso de número 49. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ele está falando do Espírito Santo que havia de receber aqueles que nele crescem. Então ele diz: e sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa? Está lá em Joel capítulo 2, verso 28. Ele diz: e sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste bem atenção. Ali eles receberam a promessa. Só que Jesus morreu e parece que os discípulos esqueceram da promessa. Ele morreu, ainda não ressuscitou. E aí o que aconteceu? Atos capítulo 1, verso de número 12. Eles receberam, depois da ressurreição de Cristo, uma nova ordem para eles voltarem para Jerusalém. Por quê? Porque quando Jesus morreu, Pedro foi pescar, uns foi lá para Imaús, cada um voltou à sua antiga profissão. Eles esqueceram a promessa, mas aí tiveram que voltar para Jerusalém. E voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, estava a distância aí de um sábado, a caminho de um sábado. Mas o que é importante, o verso 12 e 13 e 14, diz assim: e entrando, subiram no cenáculo, onde havia Pedro, João, André, Filipe, e os discípulos, tá? Aí prova isso, verso de número 14, e todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos. Aí eles entraram em oração. Passou, mas e o de repente? Atos capítulo 2, versos 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era, irmão, a festa depois da Páscoa, acontecia 50 dias depois. Por isso diz Pentecostes, quer dizer 50. Jesus
por um espaço de 40 dias depois da sua ressurreição, ele permaneceu aparecendo aos seus discípulos. Depois, mais 10 dias, após a ascensão de Jesus aos céus. E a Bíblia diz, aí deu 50 dias, 40 que Jesus ficou aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias. Depois eles tiveram mais 10 dias após a sua ascensão no céu. Chegou 50 dias. Mas aí quando eles entram no cenáculo, que diz o verso do 14 do capítulo de número 1, que eles chegaram, entraram no cenáculo, lá estavam os discípulos, lá estavam as mulheres, e eles começaram a orar. Oraram o primeiro dia, a promessa não chegou. Oraram o segundo dia, a promessa não chegou. Oraram o terceiro, o quarto, o quinto. Eu acredito que lá para o sexto, sétimo dia, alguém chegou: ô Pedro, peraí, eu acho que essa promessa não vai cumprir não. Porque olha, ele prometeu que a gente seria revestido de poder. Eu já estou cansado aqui, é o sétimo dia de oração constante. Aí eu acredito que Pedro, que fraquejou várias vezes, ele disse: não, vamos esperar. Ele prometeu que não muitos dias desses, nem muitos dias desses, nós seríamos cheios do Espírito. E aí, irmão, passou o 8º dia, o 9º dia, mas no 10º dia, pastor, no 10º dia, o que aconteceu? O de repente de Deus chegou para os discípulos. E a Bíblia diz, no verso de número 2, Atos 2:2, e de repente, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Olha o segundo de repente de Deus. O primeiro, um pecador salvo de repente. O segundo, uma promessa cumprida de repente. E de repente, veio da onde? Veio da onde? Quero ouvir a igreja. Veio da onde? Veio do céu. Sabe por quê, irmão? Todo de repente vem do céu. Aleluia. Todo de repente para mim e para você. Alguém diz: ah, mas fulano de tal trouxe alguma coisa aqui. Não foi o fulano de tal, foi Deus que ordenou aquela pessoa para ir. Sabe por quê? Todo de repente vem do Senhor. Todo de repente vem de Deus. E a Bíblia diz que, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quem sabe, 10º dia de oração constante, eles estavam até um pouco cansados, eles estavam assentados, mas estavam ali no Espírito, na presença do Senhor, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios, diz a Bíblia no verso seguinte, e todos foram cheios do Espírito Santo. Verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Segundo de repente de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, um pecador salvo de repente, Atos 22:6. Segundo, de repente de Deus, Atos capítulo 2, versículos 1 e 2. Pastor, o terceiro de repente de Deus, Atos capítulo 28, verso de número 6. O livramento de morte de repente. Diga assim comigo: o livramento de morte de repente. O terceiro de repente no livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: e eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Olha os 4 de repente no livro de Atos dos Apóstolos. Eles esperavam. Essa passagem é extraordinária. Paulo, com mais, era 266 pessoas do navio. Eles saem do navio todo quebrado, todo arrebentado,
porque o navio se despedaçou. E Deus havia falado lá atrás que nenhuma alma morreria no naufrágio, que ninguém ia morrer. O que aconteceu? Quando eles escaparam daquela grande tempestade que quebrou todo o navio, eles chegaram numa ilha chamada Malta. E diz a Bíblia que os bárbaros, os moradores daquela ilha, receberam eles com muita humanidade. E eles acenderam uma fogueira, um fogo, porque estava chovendo e fazendo um frio terrível. Está aí, no capítulo 28, você vai ver isso a partir dos primeiros versículos. E aí, o que aconteceu? Paulo, ele vai pegar uns gravetos, umas vide, para colocar naquela fogueira. E quando ele pega ali uma víbora, morde ou pica a mão de Paulo. E quando Paulo vem com aquele feixe e ele coloca ali aquela lenha, a víbora fica pendurada na mão de Paulo. Os bárbaros, aqueles homens da ilha, olham aquilo, está escrito no texto, que eles disseram: olha aí, esse aí não teve sorte, a justiça não lhe deixa viver, escapando do naufrágio do navio, escapando da tempestade, mas a justiça de Deus não lhe deixa viver. Eles conheciam as cobras da ilha, sabia que por alguns minutos ali, a questão de minutos, Paulo morreria. Mas a Bíblia diz que eles ficaram esperando de manhã até o meio-dia, à tarde, e foi, irmão, e nada de Paulo morrer. Sabe por quê? O de repente de Deus chegou antes. Aleluia. E eles esperavam que viesse a inchar, ou ele viesse a cair morto de repente. Mas o de repente de Deus chegou antes, irmão. O de repente de Deus chegou antes para dar livramento. Mas tendo esperado já, olha para cá, muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, aí eles mudaram de fala. Aí eles mudaram de linguajar e de parecer. E eles diziam: esse aí é um Deus, isso não é possível. A gente conhece essa víbora que mordeu a mão dele. Olha, nem inchou, só ficou a marca. Sabe por quê? Porque o de repente de Deus chegou primeiro, irmão. Esse é o de repente que traz livramento de morte. É o terceiro de repente no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro de repente, pecador salvo de repente. O segundo, uma promessa cumprida de repente. O terceiro, um livramento de morte de repente. Pastor, mas e o quarto? É o que eu quero terminar e usar um pouquinho mais de tempo. O quarto, uma providência de repente. Abra a leitura oficial que nós lemos, capítulo de número 16, o verso de número 26, e diz: e de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. Todos nós conhecemos essa história, que Paulo chega a este lugar e ele faz a sua primeira pregação, primeiro em Troade, depois em Filipos. E é interessante que Paulo ali, quando ele chega naquele lugar, ele procura um lugar para oração, e ele não encontra. Ele procura ali, não encontra, e diz: a gente precisa arrumar um lugar para orar, nem que seja na beira desse rio, ou nem que seja aqui junto a essa mata, mas a gente precisa de orar. E eles saem de Filipos e eles vão a caminho da oração, eles vão para orar. Mas de repente, subitamente, quem que eles encontram? Uma moça.
E essa jovem, ela tinha um problema seríssimo. Para os seus patrões, não era problema, era solução. Porque ela tinha um espírito de adivinhação, e ela adivinhando, ela dava grandes lucros aos seus senhores. Eles gostavam dela, porque ela trazia provisão, ela trazia prosperidade, mas era uma escrava do demônio. E todos os dias, quando Paulo ia para a oração, a Bíblia diz que ela olhava para ele, apontava o dedo e dizia: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela começou a querer revelar a vida de Paulo, a vida de oração, a vida de comprometimento com Deus. Esses que passam aqui, indo para a oração, eles são servos do Deus Altíssimo. Paulo, a princípio, ele aceitou, mas aí ele teve discernimento, porque se fosse hoje, irmão, fosse nós, rapaz, que maravilha, Deus está usando a boca da jovem aí para revelar os nossos feitos, as nossas conquistas, e outra, sobretudo, a nossa intimidade com Deus. Está dizendo que nós somos servos do Deus Altíssimo. Que maravilha, rapaz. Menina, Deus te abençoe, eu vou orar por você agora. Mas Paulo não, Paulo tinha discernimento. Tem gente que vai na onda, irmão, do elogio. Sabe que eu já ouvi e já vi tanta coisa, eu já vi pessoas que pregavam muito bem, sabe, e o diabo não derrubava essas pessoas. Veio a mulher não conseguiu derrubar. Veio a grana não conseguiu derrubar ele. Mas sabe o que derrubou ele? Foi os elogios. Os elogios derrubou ele. Porque alguém começou: rapaz, você prega bastante, você é o cara. Rapaz, você poderia ser o pastor da igreja. Você prega mais do que Billy Graham, rapaz. Você é o Billy Graham brasileiro, você é extraordinário. E ele, de repente, rapaz, ele começa a se achar. Ele começa a ficar inchado. E de repente, irmão, termina lá na queda. Termina o seu ministério sem nenhuma virtude. Agora, Paulo tinha discernimento. Ele diz: espera aí, não é Deus que está falando, isso é o diabo. Isso é o diabo. Jesus tinha discernimento. A Thaís chegou a citar aí que o diabo chegou e prostrou, e parece que estava até adorando, né? Estava adorando, mas eles queriam uma condição, pediram para Jesus uma condição: não tira a gente daqui não, sabe, manda a gente entrar lá naqueles porcos, tal. Sabe o que é isso? É as sutilezas do diabo. Cuidado, o diabo é sutil, engana muitas pessoas. Mas Paulo tinha discernimento. Ele disse: espera aí, isso é espírito mau. Aí ele ordena: espírito mau, sai dessa menina. E saiu, irmão, e ela ficou liberta. Agora os seus senhores já não ganhavam mais dinheiro a respeito daquela jovem. Ela chegava a pessoas para adivinhar, ela não sabia o nome da pessoa, não adivinhava coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque foi liberta, foi transformada. Só que isso, irmão, trouxe um prejuízo muito grande para Paulo e Silas. Tem coisa que Deus nos usa a fazer que é bênção para o reino, mas para nós, irmão, é agruras, é sofrimento, é prisões. Para o reino é uma maravilha. A moça foi liberta, a cidade não ia ser mais iludida com mágicas ou com coisas de adivinhações. Para o reino foi uma bênção. Mas Paulo e para Silas foi o quê? Prisão. Por quê? Porque eles mentiram contra ele, apresentaram ele diante dos magistrados e disseram, mentindo: esses homens aqui estão nos impondo costumes que não é lícito a gente fazer. E aí, com palavras lisonjas, diz a Bíblia, que eles pegaram Paulo e Silas, açoitaram primeiro, açoitaram muito. E aí, o que fizeram com eles? Diz a Bíblia aí, e você leu comigo: e havendo-lhes dado muito açoite, verso 23,
O que eu falei está antes nos versos anteriores. Mas no verso 23 está escrito: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram aonde? Na prisão. Está vendo? O reino estava feliz. O reino ganhou libertação para jovem e tirou toda aquela cidade da ilusão que alguém adivinhava. Mas olha aqui para Paulo: prisão, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com toda segurança. Eles receberam tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Mas, irmão, olha aqui, o que me chama a atenção é que nada consegue parar um verdadeiro servo de Cristo. Olha para cá, vem as lutas, vem os problemas, e eu quero falar com você que de repente está vivendo essa realidade. Parece que a luta entrou na sua casa, nem entrou pela porta, você não deu permissão. Entrou para a greta da janela, entrou pela janela e disse: eu não vou sair mais. E passou um mês, a luta está lá, 2 meses, faz 5 meses, faz 1 ano, e a luta não sai da tua casa. E de repente vem vontade no teu coração de parar, vem vontade no teu coração de jogar a toalha, pendurar a chuteira, entregar o cargo para o pastor e dizer: não dá mais. Não dá, eu não quero, Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. É equívoco seu, Deus está com você. Talvez você não sabe, mas Deus está te usando. Você está sofrendo, mas o reino de Deus está ganhando pelo trabalho que você tem feito para o Senhor Jesus. Para Paulo e Silas, prisão, mas o reino estava ganhando. Mas o que me chama a atenção aqui é a atitude de Paulo e Silas. Eles poderiam dizer: meu Deus, a gente pregou e uma jovem foi liberta. Deus transformou o coração dela. Mas olha aqui a nossa situação. Nós estamos presos, a qualquer momento nós vamos para um lugar, talvez eles vão nos matar, vão nos tirar daqui, de repente até aqui na prisão nós seremos mortos, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eles não estavam nem aí, irmão, porque eles aprenderam João capítulo 16, verso 33, a paz de vocês está em mim. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, o que Paulo fazia? A Bíblia diz que perto da meia-noite, verso 25, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu gosto aqui da ordem cronológica da Bíblia, porque eles não cantavam primeiro, eles oravam. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia. Eu acredito, irmão, que algum preso dizia: poxa, esses camaradas vão ser mortos amanhã. Eles não sabem. Hoje só foi, eles foram pegos lá na cidade, foram massacrados, açoitados, mas amanhã eles vão ser mortos. Que doidura é essa? Eles estão cantando aí. Que negócio é esse? Irmão, o diabo tem que falar isso a teu respeito. O diabo não pode falar para as pessoas que você desistiu. Está vendo? Foi muito crente, foi muitos anos crente na igreja. Trabalhou tantos anos para Jesus. Mas aí agora, cadê a fé? Cadê a fé? Fez isso, fez aquilo para a obra de Deus, ganhou almas, batizou pessoas, pregou o evangelho. Olha, foi uma bênção, mas e hoje? Perdeu a fé. O que me chama a atenção é que lá no crepúsculo, lá no finalzinho do ministério de Paulo, ele levanta e diz: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira,
mas eu não perdi a fé. Oh, irmão, luta é coisa de crente. Por isso Deus te chamou para lutar, e Ele te deu uma espada na mão. Tem crente mas o que está acontecendo? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Olha a atitude aqui de Paulo e de Silas. Eu acredito que partiu de Paulo. Eu acredito, eles estavam amarrados aonde? No tronco, seguros ali, presos no tronco. Ou seja, um de um lado e o outro do outro. Eu acredito que Paulo, missionário à graça, deu um brado dizendo: Silas, é o seguinte, nós estamos aqui todo ensanguentado, machucado, mas eu quero te perguntar, você está triste, irmão Silas? O que, irmão Paulo? Vira essa boca para lá. Eu estou super feliz por receber esses açoites por causa do Evangelho de Cristo. Eu estou super. Você está feliz, Silas? Sim, eu estou. Mas e você, Paulo? Está me perguntando por quê? Você está feliz? Rapaz, eu não estou me aguentando aqui. Eu quero orar. Vamos orar, Silas? E eles começam a orar. E os outros presos estão ouvindo, irmão. Que maravilha. A Bíblia diz, perto da meia-noite, eles começaram a orar. E depois a cantar hinos de louvores a Deus. E eles começaram, eu não sei quanto tempo que eles oraram, mas a Bíblia diz que eles oraram. Depois fizeram um intervalo. Irmão Silas, você está feliz mesmo, né? Paulo, eu estou super feliz. Você conhece aquele hino da harpa cristã? Aleluia. Olha, vamos cantar ele. E eles começaram a cantar. E os outros presos ouviram. Mas quer ver o de repente de Deus chegar, irmão? Você quer que Deus mude a tua história? Ao invés de murmurares, ore e cante. Quer ver Deus mudar rapidinho a tua história? É você deixar de reclamar, é você deixar de passar uma visão para as pessoas de um pessimismo, de uma falta de fé, de alguém que está querendo abrir mão de tudo. Não faça isso. Foi Deus que te chamou, e a qualquer momento, se você estiver em oração e se você estiver cantando hinos de louvor a Deus, Deus vai mudar a tua história. Eu vou finalizar e os adoradores venham para cá. A Bíblia diz que de repente, olha o que diz, e de repente sobreveio um grande terremoto. Gente, isso aqui é extraordinário, irmão Ronaldo. Um grande terremoto. Eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos de louvor a Deus. O que aconteceu? E de repente, diga assim, o de repente de Deus chegou. E de repente, irmão, não foi umas batidinhas de martelo na parede que aconteceu, alguém tentando fazer um buraco para eles escaparem daquela prisão. Nananina, não foi alguém batendo o martelo lá. Paulo, espera aí, ou faça muito barulho para que eles não ouçam aqui, nós estamos batendo umas picaretas, vamos fazer um buraco na parede. Nananina, não. Sabe da onde veio o tremor, irmão? Veio de baixo. Aleluia, porque aquele que comanda lá em cima, ele também comanda as partes mais baixas da terra. A Bíblia diz que de repente veio ou sobreveio um grande terremoto. O que eu gosto muito, eu até grifei na minha Bíblia, não foi simplesmente um terremoto. A Bíblia diz aí, um grande terremoto. O terremoto de Deus vai chegar, e vai chegar no de repente, e vai te dar livramento, e a coisa que as agruras, as dificuldades, as lutas vão cair tudo por terra, porque não vai aguentar o tremor, o terremoto de Deus quando chegar na tua vida. A Bíblia diz que de repente sobreveio um grande terremoto. O que aconteceu? Os alicerces se moveram, os alicerces do cárcere se moveram, e logo, o que aconteceu? Demorou, irmão? Quando de repente Deus chega lá, Martinho, não demora, é muito rápido, é do de repente, irmão.
Ou começa a adorar a Deus, começa a cantar hinos para Deus, que você vai ver o de repente de Deus chegar para a sua vida. A Bíblia diz que logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha para cá, se você orar, se você cantar hinos de louvor a Deus, o de repente de Deus vai chegar para você. O de repente de Deus é a forma de Deus agir de maneira inesperada. Quando muitas vezes a gente pensa que tudo está perdido na nossa vida, na nossa história, é quando Deus entra em ação e Ele nos surpreende. Eu gosto muito do que Jó exclamou lá no capítulo 37 e o verso 5 do seu livro Jó 37:5, que diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Sabe o que é isso? É quando o de repente de Deus chega para mim e para você. Irmão, nunca subestime a rapidez com que Deus pode trazer uma reviravolta na sua vida. Que isso, pastor? É verdade. Nunca subestime a rapidez com que Deus pode fazer ou trazer uma reviravolta na sua vida. E hoje, quem está chorando vai sorrir amanhã. Hoje, quem está padecendo, inserido na luta, na dificuldade, o de repente de Deus, quando chegar para você, vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque Deus faz essas coisas. Eu vou finalizar. Você sabe quando o de repente de Deus acontece? Vou recapitular. Você sabe quando o de repente de Deus acontece? Você sabe o que é o de repente de Deus? O de repente, irmão, de Deus é que alguém está desempregado, mas está confiante, está na oração, a porta se fechou para ele, mas de repente, o de repente de Deus chega e as portas se abrem. Eu disse, mas como? O homem falou que não tinha vaga, mas a vaga apareceu, porque o de repente de Deus chegou. O de repente de Deus acontece quando alguém recebe o diagnóstico e diz, é câncer. É câncer. Está fadado à morte, vai morrer mesmo. Pode fazer quimioterapia, radioterapia, não tem jeito. O seu câncer é raríssimo, você está morto. E dá dias para você, ou alguns meses para você. Mas você diz não, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. E você permanece em oração, e ao invés de murmurar, você canta, e de repente, o de repente de Deus chega na tua vida. E aí você é curado, leva todos os laudos lá, tira novos exames e laudo. Aí o médico diz, ó, eu não sei o que aconteceu. O senhor não sabe, mas eu sei. É que o de repente de Deus chegou para mim. É o de repente de Deus chegou para mim. O de repente de Deus, irmão, é quando alguém está lá na sua casa dando trabalho, incrédulo, é um viciado, um toxicômano, é uma pessoa de má índole. Bate em você, você vem para a igreja e o camarada fica lá. Aí um certo dia, o de repente Deus chega e o filho todo viciado diz, ô mãe, é o seguinte, mãe, hoje eu não saí. Filho, você não saiu para as gandaias aí, é carnaval, é isso, é tanta coisa, você sempre sai, eu nunca chego da igreja, te encontro em casa, o que está acontecendo? Ô mãe, é o seguinte, algo falou fortemente no meu coração,
que a partir de hoje eu vou com a senhora para a igreja. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Sabe o que é isso? É o de repente de Deus que chegou para aquela família. Fica em pé. Eu quero te dizer, eu não sei qual é o teu problema, mas nós estudamos aqui hoje 4 de repentes no livro de Atos dos Apóstolos. 4 de repente. Primeiro, um pecador salvo de repente. Segundo, uma promessa cumprida de repente. Terceiro, um livramento de morte de repente. E o quarto, olha para cá, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Quem sabe você precisa fazer o que Paulo fez no cárcere da prisão em Filipos. Faz muito tempo que você não canta. Faz muito tempo que você não ora.